A chuva começara ainda antes do entardecer, um fio prateado descendo oblíquo sobre os telhados gastos da rua da estação. À distância, o som dos trovões se misturava ao apito distante de um trem, o mesmo som que Clara ouvia desde criança e que, de algum modo, sempre a fazia sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Naquela tarde, porém, o som parecia diferente. Mais grave. Mais próximo. Encostada na janela do quarto, ela desenhava círculos no vidro embaçado com o dedo, observando as pessoas apressadas tentando escapar da chuva. O vento balançava os galhos do ipê da frente, agora sem flores, e o céu carregado refletia em sua íris a mesma cor cinzenta que tomava o mundo lá fora. A casa estava silenciosa demais. O relógio da sala havia parado ao 12h43. Clara lembrava bem, porque fora o exato momento em que a luz piscara 3 vezes e o rádio do avô, aquele que nunca deixava de chiar, calara-se para sempre. Desde então, um tipo de quietude desconfortável se instalara. O tipo de silêncio que parece observar. Ela desceu a escada devagar, os degraus rangendo sob o peso do corpo leve. O cheiro de madeira úmida e de café frio vinha da cozinha. Sobre a mesa, uma xícara ainda meio cheia soltava um fio de fumaça, embora ninguém mais estivesse ali. "Vô!" chamou, a voz baixa, quase tímida. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva engrossando, batendo no telhado como um tambor distante. Clara percorreu o corredor, tateando o interruptor, mas quando a luz se acendeu, notou algo que a fez parar. Na parede próxima à porta dos fundos, uma marca escura se espalhava, como se a tinta tivesse sido queimada. Chegou mais perto. Não era fuligem, nem umidade. Eram símbolos, pequenos traços, quase imperceptíveis, mas organizados com cuidado, como se alguém os tivesse desenhado ali há pouco. O coração acelerou. Ela recuou um passo, sem tirar os olhos dos símbolos. Tentou lembrar se o avô tivera algum visitante nos últimos dias, alguém que pudesse ter feito aquilo, mas ele mal saía de casa desde o inverno. Deve ter sido o gotejamento, só isso. Murmurou, mais para se convencer do que por acreditar. Mas o medo tem uma forma estranha de crescer quando o silêncio o alimenta. E o silêncio daquela casa parecia faminto. Um estalo veio do porão. Não foi forte, mas o suficiente para fazê-la prender a respiração. A porta que levava ao porão ficava logo ao lado do corredor. Estava entreaberta, e um leve fio de ar frio subia por ela, tocando-lhe o tornozelo. A maçaneta de ferro tremia levemente, como se algo tivesse acabado de se mover lá embaixo. Clara pensou em subir correndo para o quarto, trancar-se e esperar o avô voltar, mas não voltou. Nem o avô, nem a coragem da menina de 17 anos que agora segurava o corrimão com tanta força que as juntas ficaram brancas. Ela deu um passo. Depois outro. O terceiro rangido do piso foi engolido por um trovão. Da penumbra do porão, algo cintilou. Uma pequena luz, trêmula, dourada, e, por um instante, Clara sentiu que aquilo a chamava. Como uma lembrança antiga tentando ganhar voz. O ar pareceu mais pesado, o cheiro de ferrugem e terra molhada invadiu o corredor. E então, uma voz muito baixa, quase um sussurro, veio do escuro. "Você demorou." O sangue fugiu-lhe do rosto. Ela soltou a maçaneta e recuou, tropeçando no tapete. A luz oscilou, piscando 3 vezes, igual àquela de antes, ao 12h43, e, quando se apagou, Clara percebeu que a casa toda mergulhara na escuridão. O som da chuva cessou. Nem vento, nem trovão. Somente o próprio coração batendo alto demais dentro do peito. E então, do andar de cima, ouviu o rádio chiar. 3 notas curtas. Uma longa. Depois silêncio. Clara levantou o rosto, tentando entender se aquilo era real, e foi nesse instante que percebeu. A marca na parede agora brilhava. Um brilho quente, pulsante, como se o próprio desenho respirasse. Ela se aproximou, fascinada, sem perceber que, no chão, uma sombra projetava-se lentamente atrás de si. Uma sombra que não era dela. Fim da página 1. Transição. O suspense e o mistério abrem espaço para a revelação do que está no porão ou do significado dos símbolos na página 2. Por um instante, Clara achou que havia desmaiado. Tudo era escuridão, não apenas ausência de luz, mas um escuro espesso, vivo, que parecia respirar junto dela. O som do próprio coração se misturava ao zumbido distante do rádio, que voltará a chiar como se procurasse, desesperado, uma frequência esquecida. Ela tateou o chão, procurando o celular, uma vela, qualquer coisa que a ajudasse a ver. Mas o que encontrou primeiro foi o toque gelado de algo metálico. Quando seus dedos se fecharam em torno do objeto, uma faísca de memória atravessou sua mente. Aquele amuleto.
O mesmo que o avô sempre usava pendurado no pescoço e que dizia nunca tirar. Mas como ele viera parar ali? O pingente era de cobre antigo, com o mesmo símbolo gravado que agora brilhava na parede, um círculo cortado por 3 linhas. Claro levantou, e o brilho respondeu, pulsando mais forte, como se houvesse um diálogo mudo entre os dois. Então, o rádio sibilou outra vez. Desta vez, não foi só ruído. Uma voz se formou, fragmentada, entrecortada, mas inconfundivelmente humana. Não, desça. Clara, ouça. Ela congelou. A voz era a do avô. Vô. Tentou responder, mas o som de sua própria voz pareceu engolido pelo ar. O rádio chiou mais uma vez, emitindo agora um ruído agudo que fez as janelas vibrarem. No mesmo instante, a marca na parede se abriu. Sim, abriu, como se a tinta se desfizesse em névoa, revelando atrás dela um espaço oco, um vão escuro onde não deveria haver nada. A luz do pingente iluminou apenas um pedaço, degraus estreitos, descendo ainda mais fundo do que o porão. Clara sentiu a garganta seca. Aquilo não podia existir. Mas existia. Ela deu meio passo para trás, o corpo dividido entre o medo e uma curiosidade quase insuportável. Era como se tudo dentro dela gritasse que precisava entender o que estava acontecendo, que o avô estava lá embaixo, preso naquele silêncio. O primeiro passo foi o mais difícil. O segundo veio sozinho. A cada degrau, o ar ficava mais frio, mais denso. As paredes de pedra ao redor pulsavam com o mesmo brilho do símbolo, e as sombras pareciam se mover com vontade própria. Quando chegou ao último degrau, percebeu que o espaço se abria em uma câmara circular, iluminada apenas por uma lamparina no centro. No chão, círculos e runas desenhados com perfeição geométrica. Sobre eles, espalhados, estavam papéis velhos, cadernos, fotografias e, no meio de tudo, um retrato dela mesma. Mas não uma foto recente. Era uma imagem antiga, em preto e branco, mostrando uma menina idêntica a ela, vestida com roupas de outra época, ao lado do avô, ainda jovem. O tempo pareceu se contrair. Clara ajoelhou-se, pegou o retrato e virou-o. No verso, havia uma data escrita a lápis, 12 de novembro de 1925. 100 anos exatos. O ar tremeu. As chamas da lamparina se agitaram, e a voz do avô voltou, agora mais clara, mais próxima. Clara. Você precisa lembrar. Ela se levantou bruscamente. O pingente em seu peito começou a aquecer, e o chão ao redor pulsava como se algo sob as runas tentasse emergir. A realidade parecia vacilar, os sons se distorciam, e por um instante ela viu, ou pensou ver, rostos dentro das sombras. Rostos familiares. Rostos que a observavam com uma expressão de súplica. Clara quis correr, mas o corpo não respondeu. O ar à sua volta rodopiava, puxando-a para o centro do círculo, e a última coisa que viu antes de tudo se apagar foi o reflexo de si mesma, não como estava agora, mas como a menina da fotografia. O chão se abriu em luz. Fim da página 2. Transição. O mergulho literal e simbólico de Clara no passado. A próxima página pode começar no outro lado dessa luz, com a revelação do que há por trás do tempo e dos símbolos. Quando a luz cessou, Clara não soube dizer se ainda estava viva. O silêncio que a envolvia não era o mesmo da casa. Era maior, profundo, quase líquido, como se estivesse submersa em um sonho antigo. Aos poucos, formas começaram a emergir, o contorno de árvores, o cheiro de terra úmida, e um vento frio que lhe roçava o rosto. Estava em uma floresta. Ou algo que se parecia com uma. O céu, se é que havia céu, era de um cinza leitoso, sem sol, sem nuvens, apenas uma claridade uniforme que fazia tudo parecer suspenso no tempo. Clara se levantou com dificuldade. Suas roupas estavam secas, o pingente ainda preso ao pescoço, e, curiosamente, o relógio de pulso marcava 12 horas e 43, a mesma hora em que tudo começara. Ela andou alguns metros, tentando entender onde estava, até perceber uma trilha de pedras cobertas de musgo que levava a uma casa entre as árvores. Uma casa que ela conhecia. A casa da Rua da Estação, só que diferente. Mais nova, inteira, viva. Aproximou-se devagar. As janelas tinham cortinas bordadas, e do interior vinha o som de um piano. Um som doce, melancólico, tocando uma melodia que ela reconheceu de imediato, a que o avô costumava assobiar quando consertava relógios. Clara se aproximou da porta, o coração acelerando. Bateu uma vez. Silêncio. Bateu de novo, e a música parou. A maçaneta girou sozinha. A porta se abriu, rangendo, e uma figura surgiu no vão. Era uma mulher de cabelos escuros presos num coque, vestida com roupas de outro século.
O rosto, embora estranho, tinha algo de familiar, o mesmo formato de olhos, a mesma expressão entre susto e ternura. Você voltou cedo, disse a mulher, com a voz suave. O jantar ainda não está pronto. Clara ficou imóvel. Desculpe, acho que houve um engano. A mulher sorriu, sem entender. Engano? Ora, Clara, você está bem? O nome ecoou, partindo o ar em dois. Ela tentou responder, mas as palavras não vinham. A mulher aproximou-se, tocou-lhe o rosto com delicadeza, e, no instante em que o fez, uma onda de lembranças inundou Clara. Risadas de crianças correndo pelo quintal, o cheiro do pão no forno, um homem jovem afinando o rádio. E, por trás de tudo isso, o mesmo símbolo, desenhado em portas, cadernos, paredes. Ela cambaleou. O que está acontecendo? Sussurrou. A mulher franziu o senho, confusa. Está acontecendo o mesmo de sempre, querida. É novembro de 1925. O chão pareceu girar. A voz do avô voltou à sua mente, distorcida, repetindo as mesmas palavras. Você precisa lembrar. Clara recuou, olhando ao redor. Tudo naquele lugar era familiar demais, até os cheiros, os sons, o tom do crepúsculo pela janela. Mas havia algo fora do lugar, um relógio enorme na parede, idêntico ao da sala de sua casa, marcando 12h43 e com o ponteiro dos segundos preso, imóvel. Ela aproximou-se dele, e a mulher atrás dela perguntou: por que você está olhando para o relógio outra vez? Outra vez. As peças começaram a se encaixar. As marcas nas paredes, o símbolo, o amuleto, e agora o tempo parado, repetindo o mesmo minuto, o mesmo instante. Clara virou-se, a voz trêmula. Quem é você? A mulher sorriu, um sorriso triste. Eu sou quem você foi. O som do piano recomeçou, mais distante. O ar se dissolveu em luz e vento, e Clara sentiu-se puxada para trás, não por força física, mas pelo próprio tempo tentando se corrigir. Antes de a visão se desfazer, a mulher sussurrou. Há algo que seu avô nunca pôde terminar. Encontre o relógio. Quebre o ciclo. E então tudo se desfez. Clara abriu os olhos de volta ao escuro do porão, ofegante, o amuleto queimando em seu peito e o relógio da sala voltando a bater, 12h44. Fim da página 3. Transição. Agora o mistério está revelado em parte. Na página 4, ela tentará quebrar o ciclo e descobrir o que o avô fez para prender o tempo. O som do relógio ecoava por toda a casa. Tic-tac, tic-tac. Como se cada batida fosse um chamado, um lembrete de que o tempo, embora preso, ainda pulsava tentando escapar. Clara cambaleou até o corredor, o corpo tremendo. O pingente em seu peito brilhava intermitente, pulsando no mesmo ritmo do relógio. As sombras ao redor pareciam se mover, acompanhando aquele compasso invisível. Na parede, os símbolos queimavam em silêncio. Agora ela podia lê-los, ou, ao menos, compreendê-los de algum modo que não era racional. Cada traço contava parte da história que o avô nunca lhe contará. O círculo do retorno. Um ritual de preservação. Uma tentativa de prender o instante antes da perda. Ela lembrou da mulher, de si mesma, talvez, e das palavras que ecoaram: encontre o relógio. Quebre o ciclo. Seguindo o som, chegou até a sala. O velho relógio de pêndulo, imóvel por anos, agora se movia sozinho. O pêndulo oscilava rápido demais, quase em frenesi, e o vidro do mostrador refletia seu rosto distorcido, fragmentado em 1000 versões diferentes. Vô, o que você fez? Murmurou. A resposta veio como um sussurro atrás dela. O que eu precisei fazer? Clara virou-se. O avô estava ali, parado à entrada da sala. Mas havia algo de estranho. O contorno de seu corpo parecia feito de névoa, como se estivesse preso entre presença e lembrança. Os olhos, no entanto, eram os mesmos, bondosos, cansados e cheios de culpa. Eu só queria mais tempo, disse ele, a voz quebrada. Mais 1 minuto. Para vê-la sorrir de novo. O que isso significa? Clara perguntou, a respiração acelerada. O que eu vi? Aquela mulher. Era você. Foi sempre você. O avô avançou um passo, e a casa inteira estremeceu. O tempo não é uma linha, Clara. É um círculo. Eu apenas dei um nó nesse círculo. Ela olhou para o relógio. O ponteiro dos segundos tremia, preso entre o 43 e o 44, incapaz de seguir adiante. Mas por quê? Insistiu. Por que me prender aqui também?
Porque só você pode desfazer o que eu fiz. Ele estendeu a mão. O sangue chama o sangue. O pingente queimava em seu peito, como se reconhecesse aquelas palavras. Clara hesitou. O medo misturava-se à compaixão e, mais fundo ainda, uma sensação de inevitabilidade. Como eu quebro o ciclo? Perguntou. O avô sorriu, um sorriso triste, e apontou para o relógio. Pare o tempo. Ela compreendeu. Não bastava destruir o relógio, era preciso detê-lo. Não apenas o mecanismo, mas o instante que ele sustentava. Deu um passo à frente, e o chão tremeu. As paredes da casa se desfaziam em luz e sombra, o tempo derretendo como cera quente. O relógio pulsava como um coração exposto, cada batida ecoando dentro dela. Clara! A voz do avô soou desesperada agora. Se fizer isso, perderá tudo. Ela olhou para ele, e sorriu. Eu nunca tive nada, se o tempo nunca passou. Levantou o pingente. A luz dele se fundiu com a do relógio, e o som cessou. Nenhum tic, nenhum taque. Apenas um silêncio absoluto, cheio de significados que o mundo havia esquecido. A casa pareceu respirar uma última vez. O avô, já quase dissolvido na penumbra, sussurrou. Eu te amo, minha menina. Eu também, vô. E girou o pingente. Um clarão. Um som que não era som, e tudo parou. Fim da página 4. Transição. O momento de suspensão, quando o tempo realmente cessa. A página 5 trará a resolução. O que acontece quando o ciclo é quebrado, o despertar, o recomeço ou o esquecimento. Não o mesmo silêncio pesado de antes, mas um que parecia puro, quase sereno, o tipo de quietude que vem depois da tempestade, quando tudo respira junto outra vez. Clara abriu os olhos. A luz era suave, dourada, e o ar tinha o cheiro de terra molhada. Estava deitada sobre o chão do jardim, o mesmo jardim da casa da rua da estação. Só que agora o céu estava limpo, e os galhos do ipê estavam cobertos de flores amarelas. Ela se sentou devagar. O pingente ainda estava em seu pescoço, mas frio, opaco, sem brilho algum. O velho relógio da sala, visível pela janela, estava parado, mas não quebrado. Simplesmente quieto. Por um instante, achou que tudo fora um sonho. Mas, ao tocar o pingente, sentiu algo gravado no verso. Palavras que nunca estiveram ali antes. Deixe o tempo respirar. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. O vento soprou leve, e por um segundo pareceu ouvir a risada do avô misturada ao farfalhar das folhas. Um som que não vinha de fora, mas de dentro. Levantou-se. A cidade lá fora seguia em movimento. O apito do trem ecoou ao longe, e as pessoas passavam com pressa, como se nada tivesse mudado. Mas Clara sabia que algo, em algum ponto invisível, havia se libertado. Enquanto caminhava até o portão, notou que o relógio marcava 12h45. O tempo, finalmente, havia avançado. Um alívio cálido percorreu-lhe o peito. Não era euforia, era paz. Aquela paz que só vem quando se entende que certas perdas não se desfazem, apenas se transformam. No chão, junto ao ipê, algo brilhou sob a luz do sol. Um pequeno fragmento de metal, talvez parte do pingente, talvez outra coisa. Ela o pegou e percebeu que tinha o formato de um círculo cortado por 3 linhas. Clara o guardou no bolso, não como lembrança, mas como promessa. De que seguiria em frente. De que o tempo, agora livre, correria como deve correr, sem medo, sem retorno, sem prisão. E enquanto a porta da casa se fechava atrás dela, o vento soprou outra vez, levando consigo o último eco da voz do avô. Obrigado, minha menina. O trem passou. O mundo recomeçou. Fim da história.